controlar o pH das suas plantas, você sabe o que significa pH? Vem comigo no vídeo que eu vou lhe dizer como se controla o pH sem usar aparelho eletrônico. Pessoal, é muito fácil e prático. Vejam aqui. Eu tenho um jeito muito fácil aqui, bem prático, sem precisar de aparelho, que é essa fitazinha aqui. Ela controla o pH da minha água aqui já há um bom tempo. Não precisei mais de aparelho. E o controle é muito essencial do pH, pois sem o controle dele, as plantas não conseguem comer. Se o pH estiver muito baixo, a planta não come os nutrientes. E se estiver muito alto, ela também não vai comer, porque o pH ele é semelhante à pressão arterial do nosso corpo. Se estiver muito alto, é porque a acidez dos sais está muito alta, você está com a pressão alta, certamente vai adoecer do coração. Se for para as plantas, se o pH estiver muito alto, as plantas vão sofrer com a acidez de nutrição dos adubos químicos, ou seja, dos sais que a gente coloca nas plantas, e ela vem adoecer porque o nível está muito alto. Veja aqui como controlá-lo. Vou pegar aqui um pouco de água para vocês, da minha nutrição. Vou medir aqui bem rapidinho. Como se faz? Completa. Eu parti ela no meio e dá para fazer a medição sem dúvida nenhuma, com certeza, e já tem a economia de uma caixinha dessa, são 100 fitas. Cortando no meio dá 200, ou seja, são 200 vezes que eu vou medir o meu pH. Vejam que aqui basta mais ou menos 30, 40 segundos, mas não há necessidade disso, já dá para ter uma ideia de quanto já está. Basta contar de 30 a 40 segundos. Veja aqui como é que está meu pH. Ele está, no momento, ele está praticamente depois dos 6,5, quase pelo 7. Ó. Então, ele está bom. Não precisaria trocar a caixa de nutrição. Mas a minha caixa de nutrição aqui, ela já tem 50 dias que eu não troco ela. Eu fiz um vídeo outro dia que estava com mais de 40 dias. Já passou mais 10 dias, então está com 50. As plantas estão boas, mas tem um jeitinho que a gente vê que não precisa, né, de trocar. Que é quando as plantas estão com enraizamento bom, como vocês estão vendo aqui. Veja que o enraizamento das minhas plantas estão perfeitos. Estão branquinhos, estão bons. Como é que eu vou saber se o pH eu preciso trocar? Ou seja, trocar a minha nutrição. Desculpa. Como é que eu vou saber que eu vou trocar a minha nutrição? Porque as plantas estão basicamente um pouquinho mais amareladas. Elas estão com uma coloração mais amarela. O enraizamento está bom, mas ela não está consumindo nutriente como deveria. Apesar do pH estar no 6,5, como eu mostrei para vocês. Está bem controlado. Veja aqui, uma dica é essa. As plantas começam a ficar um pouco amareladas e a outra, ela começa a queimar as folhas da borda. Veja aqui, olha só. Ela começa a queimar essas bordas aqui. Algumas pessoas podem dizer que quando ela está queimando aqui, é falta de cálcio e boro. Sim, falta de cálcio e boro pode ser, mas nesse caso aqui não. Falta de cálcio e boro não é nessa borda aqui. É geralmente sempre nessa de cima aqui no meio. As plantas começam a queimar e é quando ela está bem maior que ela não tem mais força de jogar a nutrição pela raiz e exportar para a folha até chegar em cima. Porque ela já está no tamanho muito grande, aí a nutrição não chega até em cima, por isso vem queimar as bordas. Pessoal, fazendo isso, trocando a nutrição, ou seja, trocando toda a nutrição, toda a caixa de água, vem acontecer que as plantas, do mesmo jeito que você já vem trabalhando, ela vai ficar verdinha e forte e bonita, como vocês já viram em outros vídeos aí. Ela está um pouco amarelada, parece que não precisa de trocar, mas ela vai precisar por causa disso aqui. Um item é esse, começa a amarelar um pouquinho, e o outro é esse daqui, porque quanto mais você tenta controlar, você não consegue, porque ela vai queimar as bordas por causa que ficou um resíduo dos adubos químicos, ou seja, o lixo do adubo químico que as plantas não vai
receber mais, ela não tem mais como se nutrir daquela nutrição. Você põe, controla tudo, mas não dá mais jeito. Então o pH ele é essencial, assim como a nossa pressão arterial do nosso corpo precisa ser mais ou menos entre 12/8 ou 11/7, algumas pessoas, e como estão excelentes, não parece que precisa de, não é todos, é algumas que apresentam com essa queima na borda, que é justamente para trocar a nutrição, que é o pH, quando ele está oscilando demais. Veja que nosso enraizamento aqui está perfeitamente, mas as plantas estão começando a ficar um pouco amarelinhas e algumas estão queimando a borda. Pessoal, se gostou, curte e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado. Valeu, pessoal.